Fala galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Pessoal, infelizmente, nessa quinta-feira, dia 17/3, eu não poderia estar com vocês por motivos médicos, tá? Eu estou afastado até a semana que vem, então segunda-feira eu volto normalmente, mas a aula de hoje eu vou trazer de um modelo diferente e espero que vocês aproveitem. Vale ressaltar que vai ser meio que uma aula EAD, vocês já estão acostumados com isso, pois tiveram algumas aulas no Teams, né? E eu vou estar gravando na verdade vocês vão estar assistindo isso pelo YouTube no finalzinho da aula tem uma atividade que vocês têm que fazer, vão realizar essa atividade em folha separada e vão entregar para o coordenador Tiago, tá? Vocês vão entregar para o coordenador Tiago. Para isso eu peço a gentileza do nosso representante de sala, tá? Para ficar mais organizado, ele vai ser entregue a ele, se não for entregue vai estar no Teams, tá? Vai ser entregue a ele uma página, uma folha com a atividade que é proposta para a aula de hoje. Vocês vão realizar e no final todos vocês vão entregar essa atividade para o representante de sala, que por sua vez vai entregar para o coordenador, tá ok? Então desde já agradeço pela compreensão e vamos à aula. Bom, estávamos falando de função exponencial. Eu já cheguei a conversar com vocês sobre a função exponencial. Já falei aqui como que ela funciona, como que faz para a gente montar um gráfico. Criamos um gráfico aqui e dei exemplos de gráfico aí da bolsa de valores, né? E damos continuidade, né? Eu não citei um pouco do número E, mas eu falei para vocês que ele é um número irracional, que a gente pode trazer ele para um número racional aproximando ele. Um pouquinho mais à frente começamos a falar das propriedades da função exponencial, onde aprendemos quando que essa função exponencial vai ser quando que essa função exponencial vai ser crescente, né? É quando você tem um a que é maior que 0, um a diferente de 1, sendo que esse a maior que 0 da função, sendo que esse a maior que 1 da função f de x igual a elevado a 1, você vai ter uma função crescente, né? Ou seja, essa função ela vai crescer por ser maior do que 1, e aí você tem as seguintes resoluções. Dados um x1 e um x2, aí, ou seja, dois valores de x, sendo que o x1 tem que ser menor que o x2, vamos ter que o ax1 vai ser menor do que o ax2 e a gente vai gerar uma função crescente. Dei alguns exemplos aqui de que é a função crescente para vocês. Y é igual a 2 elevado a x, y é igual a 3 elevado a x, y é igual a e elevado a x e assim por diante. Vimos também quando que essa função ela é decrescente, ou seja, se tivermos um a, né, cujo esse a seja menor do que 0 é menor do que 1, ou seja, ele não pode ser 0, ele tem que ser 0,1, por exemplo, até 1,999, normalmente a gente vai ter números fracionários aí, tá, tipo 1,2, 1 sobre 3, 5 sobre 4, 5 sobre 4 é maior do que 1, então tipo 10 sobre 15, que é menor do que 1, tá? E aí a gente vai ter aí a mesma função, que é uma f de x igual a elevado a x. Vale ressaltar que esse a elevado a x aqui é uma equação exponencial, e dentro dessa equação exponencial a gente vai trabalhar ali para gerar o gráfico, e vai gerar um gráfico decrescente, porque o nosso a vai estar entre 0 e 1. E aí fica com a seguinte definição: dado x1 e x2 reais, temos que o x1 vai ter que ser menor do que o x2,
o AX1 vai ser maior do que o AX2, tá ok? Então é isso que vai acontecer e o nosso gráfico vai decrescer. Como eu falei, né, nas aulas anteriores, eu acho que eu passei isso aqui até presencialmente, não encostaremos aqui a função exponencial no eixo x, porque a função exponencial não dá zero, ele chega bem pertinho de zero, mas não vai dar zero, ok? Então isso é importante. Aí demonstramos aqui algumas funções exponenciais, né? E por final vimos o conjunto imagem dessa função. Normalmente o conjunto imagem dessa função, a gente vai ter que o y vai pertencer aos números reais, tal que o y vai ser maior do que zero. Ele nunca vai encostar no zero o valor de y, ou seja, ele vai ser representado pelos números reais não nulos positivos, tá ok? Por não chegar a zero. E eu dei um exemplo aqui de como montar o gráfico e tudo mais para vocês. Na verdade, essa foi a observação, né? Perfeito. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre a função exponencial com gráfico com translação. Como assim com gráfico de translação? Bom, galera, normalmente a gente tem aquela função exponencial a qual a gente tem aquela equação exponencial de a elevado a x, né? Por exemplo, um exemplo aí de uma função exponencial. 2 elevado a x. Isso aqui é uma equação exponencial. Mas a gente pode ter a mesma equação exponencial de 2 elevado a x mais 2. Também é uma equação exponencial, porém, a gente tem o 2 que vai estar elevado a um número, seja esse número 3, 4, menos 3, menos 4, independente do número que for elevado aqui, vai estar somando com 2, ou seja, a gente vai ter uma translação desse gráfico, porque quando a gente tem que o 2 elevado a x, o gráfico ele vai passar pelo 1. Quando a gente tem que o 2 elevado a x mais 2, ele já não vai passar ali pelo ponto 1 em y. Então isso é importante observar. Então seja f e g funções dadas em números reais definida por f de x igual a 2 elevado a x, ou seja, isso daqui é uma função exponencial, porque trabalha com a equação exponencial. E g de x igual a 2x mais 2 também é uma função exponencial, tá? Respectivamente, o gráfico de g pode ser obtido a partir do gráfico de f, deslocando-o 2 unidades para cima. Por quê? Apareceu mais aqui, ó. Se apareceu mais, a gente coloca 2 unidades para cima. Desculpa, galera. Ou seja, a gente pega do 1, vai para o 3 e para o 4, e assim por diante. Vocês vão ver no próximo slide como que vai estar representado, tá bom? Observe os dois gráficos construídos no mesmo plano aí no GeoGebra. Olha só que legal. A gente fazendo-se o gráfico, né? Para montar o gráfico, a gente tem que montar uma tabelinha, né? De x e de y, né? Aqui a gente vai obter os valores, né? Tipo, do par ordenado. E aí, galera, obtendo o x e y nos valores do par ordenado, a gente traça os pontos no plano cartesiano e gera o gráfico. Ao gerar o gráfico, ao gerar o gráfico de f de x igual a 2x, a gente vai ter este gráfico azul, que ele vai passar aqui em cima do número 1. Toda vez que você tem um f de x igual a ax no eixo y, o eixo y é esse eixo vertical, o eixo x é o horizontal, no eixo y o gráfico tem que passar no 1. Mas se eu tiver um f de x igual a ax, a elevado a x, mais b, perceba que esse a que está elevado a x, né, fala que essa equação aqui é uma equação exponencial. Esse b é um número real qualquer, tá ok? E aí, galera, o valor aqui do b é o quanto você vai ter que translacionar, ou seja, subir ou descer. A gente vai analisar aqui que no nosso caso a gente vai subir porque está somando-se a esse valor. E sobe quantas unidades? Lá no caso foi dado um g de x, né, para vocês. G de x igual a 2x mais 2. Ou seja, vai gerar o mesmo gráfico, só que ele vai estar aqui, ó, no ponto 3, ou seja, 1 mais 2, 2 unidades, 1 vai para o 2, depois vai para o 3
e passa aqui, ó, o g de x aqui com essa linha meio vinho aqui, né, subindo aí no 3, beleza. Muito bem. Então, observe que para todo x pertencendo aos números reais, temos que 2x maior que 0, 2x vai ser maior que 0. Isso vai implicar que 2x maior que, maior que x, maior 2x elevado a... oh, meu Deus, estou falando errado, desculpa, gente. 2 elevado a x mais 2 maior que 0, mais 2. Por quê? Porque a gente acrescentou aqui em 2, acrescentou os dois, o 2 dos dois lados da desigualdade. Isso é, o g de x ele vai ser maior do que 2. Deste modo, o conjunto imagem vai se dar por IM, que é o conjunto imagem, vai ser um intervalo. Isso daqui é a representação de intervalo. Intervalo aberto em 2 e vai até o intervalo aberto em mais infinito. Então, veja no gráfico acima, aquele gráfico que a gente acabou de ver, que a curva corresponde à função de g de x está na região em que o y tem que ser maior do que 2. Não necessariamente 2, né? Tipo, ele não está em cima do 2. Significa que o gráfico lá ele vai estar assim, ó, se liga, ó, galera, ó. Ele está aqui, ó, esse é o número 2, certo? E aí, observe que o gráfico ele começa a partir do 2 e pega no 3. Ele não pode estar abaixo do 2, assim como o gráfico de g de 2 elevado a x é maior do que 0, ele não pode estar, ele passa aqui por 1, né? Ele não pode estar abaixo do x, tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, de modo geral, quando a gente tem uma função, né? Essa função y é igual a x mais k, significa que, sendo o a maior do que 0, o a nunca vai ser menor do que 0, tá? Ele tem que ser maior do que 0. E o a diferente de 1 e k uma constante real. Esse k vai ser uma constante real. Pode ser obtido a partir de um gráfico de y igual a x, deslocando k unidades para cima ou para baixo. Ou seja, a gente vai usar um módulo de k. Se aquele número for negativo, galera, se aquele número for negativo, a gente vai sempre deslocar a unidade para cima, né? Ou seja, conforme k seja positivo ou negativo respectivamente. Então, se a gente tiver assim, ó, 2x menos 2, a gente desloca ali menos 2, no caso, mais 2 para cima, porque o módulo de menos 2 é 2, né? Muito bem. Então, sendo assim, vou deixar alguns exercícios aqui para vocês. Aí, esse exercício aqui, ó, galera, vocês vão ter que construir, né? Vocês vão ter que construir uma função exponencial, né? Tipo, construir um gráfico da função exponencial. No outro exercício, vocês vão ter que representar esse gráfico, né? Tipo, fazer a leitura do gráfico de modo geral, né? Porque ele já está ali representado. Então, tipo, você tem que descobrir qual é o valor gm, né? Você tem que descobrir qual é o ponto f de menos 1, né? E assim por diante. Você tem que descobrir o par ordenado de P. São essas informações que você vai ter que descobrir. No 19, vocês vão ter que descobrir aí as duas funções, a função g e a função f, né? Vale ressaltar que essa função f, né, tipo, g é uma função afim, ou seja, essa aqui é uma função g, essa reta. A função f vai ser a nossa função, como eu posso dizer, a nossa função, oh meu pai, fugiu o nome, a nossa função exponencial. F é a função exponencial, G é a função afim que vocês já estudaram anos anteriores. Então vocês vão já colocar os dois conhecimentos em prática. E construir mais gráficos aqui com o 20, agora com translação, tá? É importante vocês construírem isso. E agora, galera, a gente vai trabalhar um pouco sobre a equação exponencial. E uma equação exponencial é aquela que apresenta uma incógnita no expoente de pelo menos uma das potências. Então, tipo, por exemplo, se você tem 30 números e uma dessas potências apareceu um
uma incógnita no expoente é uma função exponencial. Então são exemplos de funções exponenciais. 4 elevado a x que é igual a 8, 1 sobre 9 elevado a x que é igual a 81, 9x menos 3x que é igual a 72 e assim por diante, galera. O nosso intuito é descobrir qual que é essa incógnita. E para descobrir qual que é essa incógnita, a gente acaba brincando um pouquinho aí também com a equação do primeiro grau. Então, um método usado para resolver essa equação exponencial consiste em reduzir ambos os membros à equação potência com a mesma base. Por quê, galera? Perceba aqui, ó. O 8 é múltiplo de 4? Sim, ele é múltiplo de 4. Vamos fazer o MMC de 8. O 8 dá por 2? Dá por 2. Quanto que dá? 4. Dá por 2? Dá por 2. Quanto que dá? Dá 2. Dá por 2? Dá por 2. Quanto que dá? 1. Ou seja, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, certo? Porque o 2 vai se multiplicar 3 vezes. Então eu posso falar que aqui, ó, 2 elevado ao cubo. E 4, galera? 4 dá para fazer MMC? Dá para fazer MMC. Dá por 2? Dá por 2. Dá por 2? Dá por 2, que dá 2 elevado ao quadrado. Então, basicamente, a gente vai ter 2 elevado ao quadrado, fecha parênteses, elevado a x, igual a 2 elevado ao cubo. Galera, este cara aqui pode cair multiplicando 2, né? Uma propriedade de potenciação. Então, a gente vai ter 2 elevado a 2x, que é igual a 2 elevado ao cubo. Como as duas bases da igualdade são as mesmas, a gente pode cortar as bases. E agora vamos trabalhar apenas com o expoente. Então, a gente tem 2x é igual a 3. Ou seja, isolando o x, a gente vai ter que o 2 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 3 sobre 2. E aí a gente encontrou a resposta ali de 4 elevado a x. Ou seja, vai ser 4 elevado a 3 sobre 2, que é igual a 8. Vale ressaltar, se eu quero confirmar se realmente é igual a 8, eu vou ter o seguinte, galera, ó, que quando eu tenho 4 elevado a 3 sobre 2, eu posso transformar em uma raiz. Ou seja, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. 4 elevado a 3, basicamente, olha só, galera, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Posso brincar com as propriedades. 4 elevado ao quadrado vezes 4. Ou seja, eu multipliquei o 4 3 vezes do mesmo jeito, ou seja, eu tiro um 4 da raiz, aí eu vou ficar com quanto? Vai ficar 4 do lado de fora, vezes a raiz de 4, e a raiz de 4 é 2, então a resposta disso aqui, ó, vai ser 4 vezes a raiz de 4, que é 2, 4 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, chegamos ao mesmo resultado. Então você consegue comprovar como que você chegou àquele resultado ainda trabalhando com a equação exponencial, beleza? Então, um método usado para resolver equações exponenciais consiste em reduzir ambos aos membros da equação a potência da mesma base, que foi o que eu reduzi ali, ó, potência de 2 e potência de 2. Com o A maior do que 0 e A diferente de 1. E daí aplicar as propriedades. A x1 é igual a x2, ou seja, x1 vai ser igual a x2, porque a gente pode cortar as bases, como a base é a mesma, a gente corta a base e trabalha apenas os expoentes. x1 é igual a x2, que foi o que fizemos aqui, ó. Cortamos a base 2, ó, cortamos a base 2 e trabalhamos apenas os expoentes. Ficamos com 2x igual a 3. E aí isolamos o x e descobrimos o valor dele. Quando isso é possível, a equação exponencial pode ser facilmente resolvida. Então, galera, temos aqui alguns exercícios resolvidos, vamos resolvê-los, né? Então, temos aqui, ó, 1 sobre 3 elevado a x é igual a 81. Primeiro passo, vamos ver aqui que 1 sobre 3 elevado a x é 3 elevado a menos x. Porque propriedade de potenciação, né, galera? Quando você tem uma potência ali, que ele está 1 sobre 3, a gente quer subir o 3, a gente eleva a um expoente negativo. Mesma coisa, se eu tenho um expoente negativo, a gente coloca aquele número inverso, ou seja, o 3 desce com um expoente positivo. No nosso caso, o expoente está positivo, só que o 3 está na parte de baixo, a gente eleva ele para cima. E aí eu faço o MMC de 81. 81 dá para ser dividido por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. 27 dividido por 3 é igual a 9.
9 dividido por 3 é igual a 3 e 3 dividido por 3 é igual a 1. Galera, o 3 está se multiplicando 4 vezes, então eu tenho 3 elevado a 4. Aí eu substituo aqui, ó, 3 elevado a 4, substituo 81 por 3 elevado a 4. Corto as bases e vou trabalhar, menos x igual a 4, ou seja, eu trabalho somente os expoentes. É assim que diz a regra lá de como trabalhar com a equação exponencial. E aí, galera, como o negativo está na frente do x, eu não posso ter um negativo na frente da incógnita, então eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes x é igual a mais x. Que vai ser igual a menos 1 vezes 4, que é igual a menos 4. Aí o conjunto de solução fica igual a menos 4. Essa é a resposta aí para a nossa equação. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, galera, eu vou fazer aqui no cantinho do lado, né? A gente tem que raiz quadrada de 2 é igual a x. Quando eu tenho que a raiz quadrada de 2 é igual a x igual a 64, eu tenho que tirar da raiz esse 2. Como que eu tiro da raiz? Quem está na sombra vai para o sol, ou seja, quem está na sombra é o número 1, né? Então o número 1 vai para cima. E o nosso índice, que não aparece ali, é o 2, ele está no sol, ele vai para a sombra. Então ele vem aqui como 2. Tudo isso está elevado a x, olha aqui, ó, está elevado a x. Que é igual a 64. Tira o MMC de 64. Tirando o MMC 64, dá para dividir por 2? Dá 32. Dá para dividir por 2? Dá 16. Dá para dividir por 2? Dá 16 dividido por 2 igual a 8. Dá para dividir por 2? Dá 4. 4 dá para dividir por 2? Dá 2. 2 dá para dividir por 2? Com certeza 1. Então a gente tem aqui, ó, o 2 se multiplicando 6 vezes. Então vai ficar 2 elevado a sexta. Então eu coloco aqui 2 elevado a sexta. Esse x vai cair multiplicando 1 sobre 2. Então eu já posso cortar as bases. Escreva aqui já direto. 1 sobre 2 vezes x é igual a 6, né? Porque a gente cortou as bases. É igual a 6. Esse meio vai passar para o outro lado dividindo 6, né? Então a gente vai ter aqui, ó, x igual a 6 sendo dividido por 1 sobre 2. O que diz divisão com a mesma fração? Se mantém a primeira fração, que é 1 sobre 6, ou 6 sobre 1. Por que 6 sobre 1? Porque 6 sobre 1 é igual a 6, galera. Então, a gente só mantém a mesma fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 2 está embaixo, vai para cima. E 1 que está em cima vai para baixo. 6 vezes 2, 12. 12 dividido por 1 é igual a 12. Então, já deixa ali 12. Então, o nosso x vai ser 12. O conjunto de solução é igual a 12, como você pode ver aqui embaixo. E a última, mano, essa última parece complicada pra caralho. Mas não é. Por que não é? Porque se você ver, 0,5, a gente pode transformar em uma fração, que é 5 dividido por 10. Que simplificando 5 dividido por 10 é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. E aí, tá vendo que o 2 está na parte de baixo? Então a gente joga o 2 para a parte de cima, que vai ficar 2 elevado a menos 1. Então aqui eu posso substituir, ó, 2 elevado a menos 1. Tudo isso está sendo multiplicado por menos 2x menos 1 vezes 4. 4 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado, que está multiplicado por 3x mais 1. E 8. 8 é 2 elevado ao cubo, que vai estar multiplicado por x menos 1. Então, galera, olha só. Eu tenho que o 2 está se multiplicando com 2. Quando eu tenho uma multiplicação com a mesma base, eu mantenho a base e somo um expoente. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, galera. Pega esse 1 menos 1, como todo expoente vai descer multiplicando por menos 1, e vamos multiplicar. Menos 1 vezes, eu vou até escrever aqui embaixo, 2. Menos 1 vezes menos 2 é igual a mais 2x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Vezes 2, mesma coisa. Esse expoente vai descer multiplicando 2. Todo expoente. 2 vezes 3x é igual a 6x. 2 vezes mais 1 é igual a mais 2. E isso aqui vai ser igual a 2 elevado ao cubo. E a mesma coisa. O x menos 1 vai descer multiplicando 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. E aí, olha só, galera, olha o detalhe. Que detalhe é esse? Eu tenho uma multiplicação da mesma base. Eu vou continuar esse cara aqui em cima, tá? Continuação da mesma base, né? Multiplicação da mesma base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. 2 é igual a 2x mais 1. Tudo isso mais 6x mais 2. E isso vai ser igual a 2 elevado a 3x menos 3.
Aí, galera, vamos somar tudo, vamos simplificar tudo. 2 está elevado a 2x com mais 6x é igual a 8x. 8x. 1 com mais 2 é igual a mais 3, que vai ser igual a 2 que está elevado a 3, que vai ser 3x menos 3. Agora eu corto as bases. Cortou as bases, a gente vai ficar com a expressão. Olha a expressão que eu vou escrever aqui no canto. Ó. 8x, ou seja, cortou as bases, a gente trabalha apenas o expoente. 8x mais 3 é igual a 3x menos 3. Galera, números para um lado, expoente para o outro. Então, incógnitas para o outro. O menos 3 está aqui, o mais 3 está aqui, passa para o outro lado negativo. O mais 3x está de um lado, vai passar para o outro lado negativo. Então, a gente vai ter 8x menos 3x vai ser igual a menos 3 menos 3. E olha só, aqui a gente vai ter então que menos 3x menos 8 é igual a 5x. Menos 3 com menos 3, menos 6. Esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que o x é igual a menos 6 sobre 5. Conjunto de solução, menos 6 sobre 5. Abro aqui o conjunto e fecho o conjunto. E aí, galera, eu vou deixar exercícios para vocês brincarem no próximo slide. Então, galera, esses são os exercícios que vocês vão fazer aí, tá ok? Então é isso, galera. Eu desejo para vocês uma boa aula, boa atividade. Tamo junto e até a próxima semana. Tchau, tchau. Muito obrigado. Fui.